Bem-vindo ao mundo dos investimentos e hoje eu vou falar sobre mais 13 moedas com um potencial grande de valorização. Ontem, quinta-feira, eu fiz o vídeo falando daquelas criptomoedas que eu considero mais seguras para você investir, que podem te dar de 50% a 100% de valorização até dezembro ou março de 2026, no caso dezembro desse ano, março de 2026. Mas também agora eu vou fazer o segundo vídeo, que é falando sobre aquelas que são um pouquinho mais arriscadas, mas eu nem considero arriscada nesse período que nós estamos vivendo agora, tá? Eu realmente acredito que todas elas têm esse potencial de valorização e que de fato elas vão se valorizar. É claro que eu vou dar aqui um valor base de mínimo, né, que você pode conseguir nela, até o máximo, tá? Então, atingindo o mínimo aí, o próximo desse mínimo aí, se te agradar, eu aconselho você já a sair, não deixa a ganância tomar conta de você, tá? Porque pode ser que ela não chegue no máximo. Então, prestem bem atenção no movimento de mercado, acompanhe o canal, se inscrevendo, ativando o sininho e comentando aí, deixando o seu like, tá bom? Porque aí qualquer coisa que acontecer, eu vou estar aqui para avisar vocês, principalmente se vocês acompanharem as lives, tá bom? Principalmente porque lá é onde eu falo um pouco mais desses assuntos, né, que às vezes eu não trago no vídeo aqui, às vezes não vale um vídeo, então eu falo tudo numa live, vários assuntos numa live só, e dentre elas entra aí o mercado aí, cripto e a macroeconomia, entre outras coisas, tá bom? Então vamos lá, hoje eu vou falar então sobre essas 13 que eu separei para vocês, que eu considero que tem um potencial de valorização muito grande e que vai expandir a partir de 100% até, sei lá, talvez 300%, 400%, algumas delas, outras vão ficar na casa dos 200, 200 e pouco ali, tá bom? A maioria vai ficar na casa dos 200 e poucos por cento no seu máximo, mas só de ter o mínimo de valorização de 100%, eu acho que já vale a sua atenção. É claro que isso não é uma recomendação, tá bom? Isso são as criptomoedas que eu considero de potencial de valorização para essa alta agora, para essa última alta, que eu considero a última alta desse ciclo, porque eu já acredito que o ciclo está terminando, tá bom? Então eu vou comprar algumas delas e no próximo vídeo eu vou mostrar as que eu comprei para vocês, tá bom? Ontem eu fiz aquele vídeo já falando que hoje, sexta-feira, sairia o resultado aí da inflação dos Estados Unidos, que isso poderia mexer com o mercado, tá? Poderia levar uma queda um pouco maior, poderia até subir um pouco mais os preços das moedas, e eu não posso dizer isso para você agora porque eu estou gravando tudo num dia só, ou seja, eu ainda estou na quinta-feira gravando esse vídeo aqui, e estou lançando agora na sexta-feira à noite, não sei o que aconteceu, se o mercado subiu ou se o mercado desceu. Se isso aconteceu, eu provavelmente trouxe para vocês aí no short, no vídeo curtinho, e coloquei aí, vocês acompanhem aí no canal, que eu vou dizer para vocês o que aconteceu e como que isso pode afetar o mercado aí na próxima semana. Mas, se por um acaso a inflação veio lá de forma controlada, tá? Isso quer dizer que o mercado pode estar subindo agora. Agora, se a inflação, na verdade, ela disparou, isso quer dizer que pode estar tendo uma queda nesse momento e os preços estão ficando até mais baixos. É oportunidade para você comprar e lucrar ainda mais, tá bom? Mas se os preços já tiverem subido, é claro que não vai dar essa mesma valorização que eu vou estar falando para vocês aí no vídeo. Pode ser que dê um pouco menos, afinal de contas o preço está subindo. Mas eu acredito ainda que em outubro, entre 10 e 20, 25 ali, deve ter uma queda de uma correção, onde você poderá comprar com preços melhores caso de ontem para hoje tenha subido, tá bom? De ontem para hoje que eu falo de quinta para sexta, tenha subido um pouco mais os preços, tá bom? Então fica aqui para vocês o vídeo com as 13 moedas que eu pesquisei, que eu considero de grande potencial de valorização e que eu vou comprar algumas delas, tá bom? Vou mostrar para vocês quais delas eu vou comprar no próximo vídeo. Fique agora com essas 3 aí, tá bom? E faça aí o que você achar melhor. Se quiser se arriscar, se arrisque. Eu acredito, baseado no outro vídeo que eu já tinha feito antes e que muita gente se deu bem, que você não vai se arrepender. Hoje é dia 26, sexta-feira. Eu gravei a introdução desse vídeo aí que vocês acabaram de ver no dia 25, quinta-feira. E o encerramento também. Então hoje, como é dia 26, já saiu os dados do PCE, né, do índice de inflação lá dos Estados Unidos. E ele veio dentro daquilo que se esperava, tá? Veio linear. Porém, gente, não é uma notícia muito boa, mas é uma notícia que já se esperava. Então, na minha leitura, é a seguinte. O Fed já mostrou mais ou menos qual é a política monetária que ele vai adotar daqui para frente. Tá? Com o corte de juros que teve agora em setembro, é muito provável que ele vá adotar essa política daqui em diante. Então é provável que em outubro vá ter o corte de juros, tá, gente? Isso não é certo, a gente não sabe, ninguém aqui tem bola de cristal. O que eu faço é analisar os dados da macroeconomia para saber em que direção o mercado está indo, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui para vocês não é algo certo, não é uma profecia que está se cumprindo, tá bom? Mas é algo que é olhado por meio de dados, por meio de fundamentos, que está dando uma direção para a gente. Para quem gosta de ler a Bíblia, como as profecias de Jesus lá, né? Ele não disse quando que ia acontecer, ele deu sinais de que aquilo iria acontecer. Então nós temos sinais aí de que o que vai acontecer é uma alta no mercado financeiro, tá bom? Principalmente no mercado de risco, tá? Tem vários dados que eu tenho analisado, tá? E tudo está parecendo que vai correr para lá. Não estamos no cenário perfeito, tá, gente? O cenário perfeito seria uma inflação menor e aí realmente seria o cenário perfeito, mas infelizmente não está. Mas o que eu vejo é o que o Fed realmente está querendo adotar essa política agora de corte de juros. Se isso continuar,
teremos sim uma alta. Então tomem cuidado na hora de investir, como sempre, né? Invista apenas aquilo que está sobrando e esperem o ciclo de mercado. Se por um acaso acontecer algo no meio do caminho e der ruim, eu vou estar aqui para avisar, gente, eu acho melhor agora a gente tirar e esperar um próximo momento. Se não der tempo, é só esperar o próximo ciclo que vai chegar e vocês não vão perder nada, pelo contrário, vão ganhar. Então tem que ter paciência, por isso que não se coloca um dinheiro que você pretende usar em breve, tá? Eu vou começar daquelas que eu considero mais seguras, aquelas menos seguras, tá? Eu dividi aqui em 2 grupos. O primeiro grupo são 8 moedas que eu comprei, tá? E o segundo grupo são as outras que algumas eu até tenho, mas são mais perigosas, tá bom? Mas essas primeiras aqui são as que eu tenho mais confiança. Lembrando que todas essas moedas são de risco, tá? Porque a rentabilidade dela é muito grande, naturalmente o risco dela é maior do que Bitcoin, Ethereum e todas as outras que eu falei ontem, tá? Então tomem cuidado, varie a carteira de vocês e fiquem atentos, porque final do ano, provavelmente em novembro, já deve começar a alta. E dezembro, ali no início, eu vou estar fazendo vídeo para vocês saberem quando vocês têm que vender, tá? Até porque, gente, preste atenção, se não sair no momento certo, não adianta você lucrar. Você só ganha quando você vai lá e vende aquilo que você comprou, tá bom? Para isso, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho para quando o vídeo sair você ficar sabendo. Nem sempre eu consigo mandar o link para todo mundo. Então, também uma outra oportunidade de vocês ficarem por dentro é entrando aí no link da comunidade do canal, que fica aí na descrição, tá? O link do WhatsApp aí fica aí na descrição. Você entrando lá eu coloco as notícias atualizadas para vocês, tá bom? Então não se esquece não. Lembrando que tem live todo final de semana e pela live eu já consigo também colocar vocês a par dos dados macroeconômicos para vocês tomarem a decisão de vocês. Lembrando que isso aqui é um mundo adulto, tá bom? É para gente grande, então tenha responsabilidade, tome as suas decisões, corra os seus riscos de forma responsável, tá? Eu, como sempre, estou falando para vocês a leitura do que eu estou fazendo e no próximo vídeo eu vou mostrar aquilo que eu estou fazendo, ou seja, quais são as moedas que eu estou comprando. De fato, estou comprando, estou confiando na alta de mercado. Não só eu, né? Tenho 83% de possibilidade de ter corte de juros então em outubro, então o mercado está muito otimista para isso. Se isso acontecer, entraremos numa vantagem enorme. Então vamos lá. Optimin é a primeira aqui que eu comprei e que eu acredito que vai ter uma alta muito boa. Puxar a janelinha para cá. Aqui, ó, ela teve uma alta agora, a partir de 9 e pouca da manhã ela começou a subir porque teve um resultado positivo da inflação, tá? Então eu falei que talvez houvesse uma manipulação, uma pequena alta, é normal, mas eu acredito ainda numa correção para outubro, tá? Então hoje ela subiu aí 1% e 1,3%, nessa última hora subiu 0,2% e estamos aí com o preço dela de 66%, tá bom? Eu acredito que a Optimin pode chegar aqui a 2,67, né? 2 dólares e 67. Tem aí os otimistas que acreditam que possa chegar a 6 dólares. Com isso, eu acredito que a OP ela pode chegar aí na faixa de 130% no mínimo, tá? Até 340% nessa alta aí até março. Eu tenho essa expectativa, tá? De no mínimo 130%, máximo 340%. Mas tem os otimistas, que acreditam que ela pode chegar a 6 dólares. E se ela chegar a 6 dólares, ela vai ter uma alta de 810%. 810%. É por isso que eu acho muito, tá? Eu realmente não tô acreditando que ela vai dar isso tudo, não. Se der 300% para mim, já é, assim, uma coisa fenomenal, tá? Em alguns meses aí à frente, você tá pegando 3 vezes o que você investiu, né? É fantástico. É claro, gente, que a gente varia a carteira, a gente não coloca todo o valor numa moeda só, porque pode não dar bom. Então é bom ter variedade, tá? Se uma parte sua multiplicar 2 vezes, 3 vezes, a outra multiplicar apenas metade, né? 50%, a outra der 100%, você vai sair com um lucro muito bom. Agora, se essa aqui der 8 vezes, meu pai do céu, é uma graça. A próxima moeda, a número 2 dessas 3 que eu vou apresentar aqui, tá? Em termos de confiança, tá, gente? Em termos de confiança, para mim, é a Arbitrum. A Arbitrum, ela tá custando hoje 42 centavos, tá? Como eu falei para vocês aqui, ela também teve uma pequena alta, ela tava 40 centavos, cara. Ela tava bem baixinha, ela já subiu um bocado, tá? Ela já subiu aí, só desse horário para cá, ela já subiu na faixa de 5,5%, tá? 5,5% só de 9h30 da manhã até agora 3h56 da tarde, tá bom? Então assim, olha só, você já estaria lucrando mais de 5% aí em algumas horas, tá? Mas não fique desanimado, eu acredito que vai cair de novo, tá bom? Vai cair de novo aí, principalmente para outubro, vai cair de novo. Então se você quiser esperar um pouquinho mais, fazer mais uma queda antes de comprar, beleza. Mas se você comprar agora nesse preço, então nesse caso você pode lucrar aí a 110% até final do ano. Eu acho que é o mínimo, tá? Porque eu acredito que ela vai bater no mínimo 88 centavos e você vai poder lucrar aí 110% até o final do ano ou até março, tá? Pode variar essas datas aí, porque se tiver um corte de juros em dezembro, provavelmente vai ter uma alta até março. Valeu? Agora, você também pode chegar, se ela chegar a 1,20, você pode chegar a estar batendo aí 190%. Praticamente 200% aí você pode estar fazendo se ela bater 1,20, que é a minha expectativa máxima. Porém, tem os otimistas que acreditam que ela pode bater 1,70. Se for esse o caso, ela vai dar a você 300%.
300%. Então você vê como é que é absurdo, né? A potência de volatilidade, né? E no caso aí de explosão de alta dentro de um ciclo de alta das altcoins dessa moeda, tá? Então essa moeda pode te dar aí pelo menos 100 a 200%, tá? Sendo aqui bem conservador, e uma alta maior aí de repente 190 a 300%. Vamos para a Polygon, lembrando que eu estou falando a nível de confiança, tá bom? Então a Polygon em nível de confiança está aí dentre as tops, tá? Que eu vou investir e que você também pode considerar. Hoje ela está batendo aí 22 centavos, né? Ela também já teve aí uma pequena alta, né? Tava 21 centavos. E quanto que ela pode dar para você até final do ano ou quem sabe até março, tá? Vamos olhar o topo dela aqui. O topo dela aqui, o ano passado foi 71 centavos. Eu acredito que ela pode sim voltar para isso aí facilmente, porque esse ano vai ter mais liquidez se houver corte de juros, tá? Você pode chegar a fazer de 100 a 220% aqui nessa moeda aqui, tá bom? Se ela bater esse topo aqui, ó, de 71%, de 100 a 230%, tá? Porque eu acredito que 44 centavos ela vai bater com certeza, então eu acredito que 100% você vai pegar aí. Agora pode chegar a 230% ela voltando para esse 71 centavos que você está vendo aí que chegou no dezembro do ano passado. Mas se esse ano realmente tiver mais liquidez, tiver corte de juros e tal, então vai passar, tá, gente? Vai passar daí e aí você vai provavelmente, quem sabe, até para 300%. Lembrando, gente, que isso aqui é uma estimativa, tá? Não é uma regra, tá bom? E a próxima é a Celestia. A Celestia é uma moeda que tem ido muito bem, inclusive, e a gente está vendo aqui a possibilidade de ganhar um lucro nela aqui, ó. A Celestia hoje está custando 1,42 e o topo dela foi de 8 dólares e 83 centavos. Preste atenção nisso. Então a Celestia, ela tem uma possibilidade de bater 520%. 520%. Então eu não acredito que ela vai dar menos do que 100%, tá? Não acredito que ela vai dar menos de 100%. Então eu vou partir do 100%. Lembrando, né, o vídeo que eu fiz ontem partia dos 50%. 50 a 100, quem sabe passar um pouquinho para 200. Essa aqui, ela vai de 100% a 500%, então vai ficar nessa margem aí, nesse meio termo aí, tá bom? É a projeção que eu tenho com base no último topo dela. Lembrando que no último topo dela, que foi aqui, se eu não me engano, dezembro, né? Aqui, ó, foi em dezembro. Ela não estava, o mercado não tinha tanta liquidez quanto pode ter esse ano, tá? Dezembro não é um mês de muita liquidez, tá bom? Já é normal dezembro ter pouca liquidez no mercado. Porém, com o corte de juros em dezembro, muito possivelmente em janeiro o negócio vai disparar. Então fiquem atentos, observem o mercado, não entrem com todo o seu dinheiro. Ontem, dia 25 de setembro, eu entrei com 40% do meu caixa. Estou esperando ter uma queda maior, que eu provavelmente vai vir em outubro, e aí eu vou entrar com o restante. Se por um acaso essa queda não vier e eu ver que o mercado vai subir de vez, aí eu entro com o resto do caixa do mesmo jeito. Vou pegar não tanto, né? Não vou pegar tanta lucratividade assim, mas ainda assim, ó, é uma lucratividade muito grande, né? Você imagina, se o mínimo agora é 100%, de repente daqui para mês que vem ela suba aí 20% e continue subindo, eu ainda vou pegar no mínimo 80% daí para cima, tá? É muito provável que se de fato as coisas acontecerem como esperamos que aconteça, a lucratividade vai ser absurda, tá? Vai ser absurda. Então, assim, claro que as coisas têm que ocorrer da maneira que esperamos, tá? Tem que haver o corte de juros. Então, os dados macroeconômicos têm que vir batendo certinho para que haja o corte de juros e tenha aí realmente liquidez no mercado, tá bom? Então, são sinais que nós estamos observando para poder prever aí essa profecia, por assim dizer. Júpiter, confiável dentro das arriscadas, tá bom? A Júpiter aqui também teve uma alta agora, ó. Ela começou aqui na faixa de umas 8 horas da manhã, ela começou aqui e veio parar aqui, ó, 3h20 da tarde. Basicamente ela subiu 5% aqui nessas últimas horas também, tá bom? Então a Júpiter, que eu já comprei ontem, ela deu uma pequena subida de 5%, mas quanto que vai dar para você tirar de lucratividade se você comprar ela no valor que ela está agora? Vamos olhar aqui o topo dela no ano passado, tá? O topo foi 1 dólar e 36 centavos. Lembrando que ela bateu 1,36 no topo do ano passado, tá? Dezembro do ano passado, com menos liquidez. Ela tem a possibilidade de bater aquele topo ali, quiçá passar, tá bom? Até março. Então ela vai fazer para você no mínimo 100%, quem sabe 210%, quem sabe até não passa disso, tá bom? Então essa é a minha projeção para Júpiter. A Sonic. A Sonic hoje está valendo 23 centavos, ó, né, teve uma pequena alta também, como todas tiveram a partir dos dados macroeconômicos de manhã, né, sobre a inflação. Então ela também teve uma altazinha aqui, ó, e não foi pouca porcaria não, ela bateu 5% também. Quase todas aí bateram 5% agora, que para mim é uma clara manipulação de mercado, tá?
Isso para mim parece muito manipulação. Vamos ver o resto do dia aí como é que vai ser. Tá bom? Então ela bateu 23 centavos e o topo dela, olha lá, foi 86 centavos em dezembro do ano passado. Então eu acho que ela facilmente volta para esse topo se o mercado continuar da maneira que ele está indo, tá? Então eu acredito que ela pode dar para você aí no mínimo 120%, tá bom? 120% e no máximo aí 270% dentro desse valor que a gente está vendo aqui, tá? Que ele chegou a bater 86 centavos. Mas pelos fundamentos da Sonic, tá? Tem competição com relação a ela, então tem outras moedas que o pessoal pode querer direcionar a sua liquidez. Por isso que eu estou dando no máximo 270%. Mas, tendo muita liquidez no mercado, não me surpreenderia se ela passasse disso, ok? Mas é uma boa moeda para a gente comprar aí e aí esperar 100% aí no mínimo. A Render ou a Radeon, qualquer uma das duas. Vamos colocar a Radeon primeiro. A Radeon está batendo hoje 2,61. Ela ontem estava 2,50, dava para comprar um pouquinho mais barato. Lembre-se, eu acho que ela ainda vai cair. E o topo dela no ano passado foi 8,10. A Solana, quando ela costuma subir, a Radeon acompanha, porque a Radeon é da rede Solana, tá bom? Então eu acredito que a Radeon, pela Solana, eu acreditar que a Solana vai bater 300 a 380 dólares, eu acho que a Radeon vai voltar para aquele topo ali, ou bem próximo, tá bom? Se não passar, tá ok? Então do 2,61 aqui que ela tá, eu acho que ela bate esses 8,10 aí. E isso é realmente uma valorização muito boa. Quem sabe aí ela até passa, né? Eu já comprei ela no ciclo passado lá de maio, não me arrependi, fiz 36% em uma semana, então valeu a pena. Eu poderia ter feito mais se eu tivesse deixado, porém eu vi que já estava num valorzinho bom para uma semana, tirei. Não era alta, não era uma alta de mercado, era apenas uma alta momentânea, então não dá como prever muito, o ideal ali era tirar. Vamos para a Render. A Render está hoje 3,43, né? Também teve a mesma coisinha, tá? Aqui do fundo aqui, ó, ele subiu até agora aqui mais ou menos 5%. E aqui nós vemos aqui que ela chegou a 3,43, tá? Aliás, a 10,47. 3,43 é o atual. Ela chegou a 10,47, que é um valor que você pode acreditar que ela tem condições de voltar num ciclo de alta, tá? E como eu falei para vocês, tendo mais liquidez no mercado, pode ser que ela chegue até mais alta do que isso. E se ela chegar aí a 10,47, você vai estar lucrando aí 200%. Então eu acredito que ela vai sim de 100 a 200% pelo menos para você nessa alta de final de ano. É ou não é uma boa opção? As de ontem iam de 50 a 100%, quem sabe aí algumas iam chegar até 200. Essa eu tô falando que pode chegar já começando com 100% aí no mínimo, que é o que eu acredito, tá bom, gente? Lembre-se que eu não sou o dono da verdade, são apenas o que os fundamentos dizem, tá bom? Os dados que a gente pesquisa, que a gente estuda. Essas são as mais seguras, tá? As que eu considero mais seguras dentre as mais arriscadas. Agora nós vamos falar de outras que são mais especulativas. Vamos começar então aqui pela Pendle. A Pendle não é especulativa, tá? Na verdade é porque eu não acredito tanto que ela vai subir tanto quanto as outras. Ela vai subir bem, mas eu não acho que ela vai subir tanto quanto as outras. Muito bem, a Pendle eu acredito que não vai subir tanto quanto as outras, mas ela sim tem fundamento sim, então acho que ela é uma boa opção para você comprar aqui. Não é muito arriscada, mas tem os seus riscos, tá bom? Ela tá 4,68 hoje, mas ela já bateu 6,84. Tá, no topo dela. Então você vê que ela não tem muita margem de progressão aqui. Por isso que eu não coloquei muito ela como algo muito lucrativo, mas ela pode ter sim um bom rendimento aí mais para frente. Afinal de contas, você vai ter mais liquidez no mercado se tudo der certo. Então nesse caso aqui da Pendle, ela pode chegar aí a 50%, acredito eu que você conseguiria 50% de rendimento nela até final do ano aí, quiçá março, né? E no máximo 120%. 120% acho que daria para você conseguir nela. E já seria realmente uma proeza. Se passar daí, realmente é lucro, tá? Então por isso que eu deixei ela mais para baixo. Tá? Ela não tem uma projeção de valorização muito grande para mim. Tá? A próxima é a Stellar Lumens, tá? Ela é a XLM. A XLM está hoje custando 36 centavos. Também teve uma pequena alta aqui, tá vendo? Hoje de manhã até agora à tarde. Ela também batendo aí na casa dos 5%. E no topo dela de dezembro do ano passado fez aí 56 centavos. Então ela tem uma projeção aí, acredito eu, que te dá praticamente 100% aí de valorização. Que eu acho que ela passa um pouco disso, tá? É daí para cima. Então eu acredito que é pelo menos 100% de valorização. Muito mais do que isso eu não espero não, tá? Tem quem espere, tá? Que vai bater 120%, que ela possa chegar aí a 80 centavos de dólar. Mas eu, sei lá, eu tenho meu pé atrás. Até acredito que é possível, tá? Mas eu tenho moeda melhor para apostar, para poder, né, colocar ali meu dinheiro. Então por isso ela não entra aqui nas minhas favoritas. Eu só coloquei ela aqui para ter ali, né, um tanto de moeda que eu considero aqui seguras para a opção de vocês, tá bom? Mas não é de fato uma das que eu mais quero investir agora
porque eu quero resultado um pouco maior, tá? Tem que aproveitar esse ciclo, então eu vou arriscar em coisas um pouco mais rentáveis. A Dogecoin é um token totalmente especulativo, tá? Tá 23 centavos ela, e ela é totalmente especulativo, ela depende realmente de muita gente acreditar que ela vai subir, ou algum comentário de alguém famoso como Elon Musk para poder fazer um comentário e ela subir. Mas ela sobe, tá? Eu acredito que sim, dos tokens especulativos, essa aqui eu acredito que vai me dar um resultado muito bom, por isso eu vou apostar parte aqui, uma pequena parte da minha carteira nela, e ela chegou aí a 46 centavos no dezembro do ano passado, tá? E isso dá para você uma margem de 100%, tá? Eu acredito que esse valor aí ela bate fácil, tá? Eu acho que ela bate fácil 46 centavos, então já daria para você 100% se você comprasse ela agora. Mas ela pode chegar aí, quem sabe, a 55, 57 centavos, ampliando para você, levando você a 150% nesse ciclo de alta. É a Ethena, tá? A Ethena, por que eu não considero ela mais uma opção muito segura, tá? A Ethena é muito volátil e ela sobe bastante, ela subiu bastante aqui nas últimas semanas. Se você reparar aqui, ó, dessa semana ela veio de 68 centavos, no mês ela chegou a bater 84 centavos, que eu acho que ela volta facilmente para esse valor, tá? E no ano aqui, ó, se você reparar, a máxima dela foi de 1,26. Então eu acredito que sim, ela volte para 1,26, mas tem uma possibilidade aí de repente não rolar. Então eu acho que tem ali um meio termo para Ethena, tá? Eu tenho sim também na minha carteira, mas não é um token que eu deposito tanta confiança para ganhar uma lucratividade grande e tão pouco com tanta confiança quanto eu tenho nas outras, tá? Mas também é uma opção, tá? Uma opção de risco, mas uma opção lucrativa. Lembrando que ela tá 59 centavos, ela, acabou de cair para 58,9, e eu acredito que ela pode subir sim até o valor de 84 no mínimo, 84 centavos no mínimo. Isso aí dá mais ou menos na casa de 50% de valorização, isso se ela bater os 84 centavos. Agora vamos supor que ela volte para o topo de dezembro de 1,26. Isso daria para você uma lucratividade de 115%, tá? 115% é um bom valor para se lucrar aí. Você comprando ela chegaria nesse valor aí de 115%. Se ela passar daí, gente, chegar a um pouquinho mais do que isso, talvez chegue aí a 130%, 150%. Então, assim, é uma moeda que eu considero de risco, mas que eu sei que ela vai subir aí pelo menos 50%. Eu tenho quase certeza disso, tá? Ela tem um risco aí de repente não acompanhar as outras, mas por que ela não é tão forte para mim? Porque o risco que ela tem, outras moedas que foram as primeiras que eu falei, podem me dar uma lucratividade muito maior. Então, se é para arriscar, eu vou arriscar em algo que me dá um lucro maior, mas que tem o mesmo tom de risco que essa daqui, tá bom? Nem mais nem menos, tá? Tem aquelas que você lucra 400%, né? Às vezes 300% em uma semana, mas elas são mais arriscadas até do que essa. Essa aqui, dentro das arriscadas, tá? Tem outras que eu considero melhor, que foram as que eu comecei falando aí no início do vídeo, tá bom? E agora vamos finalizar. A Virtu é uma moeda que eu curto muito, eu cheguei a lucrar com ela já, porém ela começou numa queda aqui e eu não sei por quanto tempo ela vai se sustentar. A Virtu Protocol ela chegou a bater ontem $1 e agora ela está novamente a $1,04. Deu uma subida aqui, ó. Ih, ela chegou a 99 centavos, ó. E aí subiu aqui, olha, ela subiu bem, tá? Subiu bem mesmo, porque a queda dela foi grande, né? Então ela subiu bem mesmo. Então subiu na faixa de uns 6%. Essa Virtual aqui, ela chegou a bater $2,44. O que eu espero dela? Eu espero no mínimo 100% dela. No mínimo, tá bom? No mínimo 100% dela. No máximo 135%. No máximo 135% é o que eu espero dela. Então, mínimo 100%, máximo 135%. Mas eu tô achando ela arriscada no momento, tá? Ela pode até passar daquele topo ali, mas sei lá, eu não tô muito firme, com muita firmeza nela, comparado às primeiras com as quais eu falei. Então, eu separei aí essas 13 moedas em 8 que eu estou mais confiando e nessas outras 4 que eu confio menos e que vai me dar menos lucratividade, tá bom? Então, trouxe para vocês 13 opções para vocês escolherem. Falei para vocês a lucratividade, mais ou menos onde elas devem chegar de valor. E agora cabe a vocês decidir quanto que vocês vão aportar aí, se essas moedas também agradaram vocês, se vocês vão querer que eu pesquise outras, ou se vocês mesmos vão querer procurar outras. Vai do critério de vocês. Lembrando que a decisão é única e exclusivamente de vocês, porque a responsabilidade e também os lucros também são, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter consciência, colocar apenas o dinheiro que está sobrando ou aquele dinheiro que você quer investir e que você não pretende mexer durante um bom tempo. Por quê? Porque se algo der errado, tá? Você consegue esperar até o próximo ciclo e aí você pega a lucratividade lá, tá? Lembrando que todos os dados que têm ocorrido na macroeconomia estão nos levando a crer que de fato haverá corte
corte de juros. Tendo corte de juros, terá liquidez. Tendo liquidez, o apetite pelo risco fica maior e entra muita liquidez no mercado cripto e a gente vai ter essa alta, tá? Mas coisas que podem acontecer, nós não controlamos a economia, nós não controlamos, tá, a economia americana principalmente, então alguma coisa pode acontecer e aí as coisas mudarem. Eu vou estar aqui para falar para vocês se mudou ou não. Falar, galera, ó, mudou aqui, aconteceu algumas coisas aqui, os dados não vieram muito bem, o Fed voltou atrás no corte e resolveu aumentar os juros ou manter os juros, talvez seja uma hora melhor da gente esperar. Aí a gente vende, faz o caixa e deixa guardado ali esperando o momento certo para comprar novamente, tá bom? Com o tempo vocês vão aprendendo sobre isso, mas uma coisa eu tenho certeza, eu falo sempre para vocês: se vocês tiverem paciência, vocês nunca vão perder dinheiro no mercado financeiro. Tudo é paciência. Você vai colocar o valor ali, se de repente esse valor não der bom, você comprou de repente com um valor muito alto e o mercado caiu, paciência, ele vai voltar para o topo. Vou contar uma experiência aqui para vocês. Um amigo meu que trabalhava na mesma empresa que eu, ele comprou o Ethereum em dezembro do ano passado, estava no seu topo ali, $4.000, ele comprou o Ethereum $4.000. Logo depois o Ethereum despencou, foi parar em 1.600 e poucos dólares, tá? E aí ele foi esperto, ele pensou, pô, não vou tirar não, vou deixar esse dinheiro lá. Esqueceu o dinheiro lá. Aí o Ethereum a partir de abril começou a subir, chegou aos $4.000, ou seja, voltou pro zero, ou seja, ele recuperou todo o dinheiro que ele investiu e depois ele subiu para $4.900. Então, no fim das contas, ele acabou tirando lucro, tá bom? Então, ele passou por esse perrengue, aprendeu a esperar, mas você pode não precisar passar por esse perrengue, é só estar aqui acompanhando para comprar em fundo de mercado, não no topo. Ele cometeu o erro de comprar no topo, você não. Você está tendo a oportunidade de comprar agora no fundo, onde o preço está barato, e se tiver que realmente fazer uma correção aqui e você tiver que retirar novamente o seu valor para fazer um caixa, você praticamente não vai perder nada, tá? E se tiver que esperar também o mercado fazer um novo ciclo para você recuperar, você não perde nada. É muito mais rápido você fazer essa recuperação do que quando você compra no topo, tá bom? Então você não está no topo, você tem uma chance muito boa de entrar aqui e ter um bom rendimento. Essas foram as 13 moedas e agora o próximo vídeo que eu fizer já vai ser mostrando para vocês as que eu comprei, né? E lembrando que eu não estou comprando tudo de uma vez, tá? Eu tenho meu valorzinho em caixa ali, eu vou entrar com 40% dele agora, estou entrando, né, com 40% dele agora nesse valor que está hoje, quinta-feira, e eu vou comprar mais se ela fizer um fundo maior, tá bom? Eu vou esperar até outubro para ver se vem de fato um fundo maior. Se por um acaso não vier e o mercado subir continuamente, eu pego uma pequena correção lá e entro com o restante do meu caixa lá nessas criptomoedas. Lembrando que tem que dividir, tá? Você vai escolher algumas das criptomoedas, você não tem como comprar todas, são 13 aqui, mais 7 na outra. Eu recomendo você separar o seu caixa, tá bom? Você pegar, por exemplo, 3, 4 daquelas que são mais seguras, e aí você pega mais 3, 4 dessas que são mais potencialmente arriscadas, porém com maior valorização, e que você possa dividir ali. Então você vai pegar o seu caixa, e aí você vai pegar 60% colocar nas mais seguras, 40% você vai colocar nas que são mais arriscadas, porém que tem mais valorização. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse 60%, dividir pelas 3, 4 que são seguras que você escolheu comprar, isso pode até incluir o Bitcoin e o Ethereum, tá? E você vai pegar os outros 40% do seu caixa e vai dividir entre aquelas que são mais arriscadas que você escolheu comprar, tá bom? Eu talvez compre um pouco mais do que 8, tá? É porque algumas eu já tenho em caixa, eu já comprei um pouquinho antes, inclusive estava com preço acima, né? Eu dei mole, eu podia ter comprado, esperado um pouquinho mais ter comprado agora, mas eu já estava esperando por isso, já estava esperando que o mercado fosse cair mais, então eu estou entrando devagarzinho, eu entrei com uma pequena parcela no preço um pouquinho mais acima, e aí eu estou comprando conforme ela vai caindo, tá bom? Então use essa estratégia, tá? Não entre com tudo de uma vez, vá comprando devagar conforme os preços forem caindo, e se você vê que agora dessa vez vai subir direto, também não vai ter mais nenhuma correção, que provavelmente isso vai acontecer depois do corte de juros em outubro, ou talvez já esteja acontecendo por causa dos dados de inflação. Não quer dizer que na verdade vai dar certo, tá? Os dados de inflação, quando ele vem positivo para o mercado cripto, quer dizer que o mercado começa a imaginar, né, a concluir de que vai ter corte de juros, mas o fato só acontece quando existe o corte de juros. Por isso eu espero que tenha de fato uma correção em outubro, até para manipulação de mercado que vão fazer, provavelmente, para pegarem preços mais baixos, e aí quando houver o corte de juros, aí o mercado dispara, tá bom? Então não esqueça, use essa estratégia, divida o seu caixa entre 60% e 40%, 60% nas mais seguras, 40% nas mais arriscadas, e ali você divide os seus 40%, uma porcentagem com cada moeda ali. E aí, quando for dezembro, você percebe lá, né? Logo no início de dezembro, ali até o dia 7 de dezembro, tá bom? Um pouco antes do corte de juros, tá? Você já começa a perceber se dá para você vender ali, pelo menos metade, talvez tudo, e depois recomprar numa possível queda para pegar até março, tá bom? Afinal de contas, eu acredito que a alta vai até março, mas pode haver uma correçãozinha ali em dezembro, então pode ser que você tenha a oportunidade de ganhar 2 vezes. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!